Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Gabi Gouveia aqui, sou com meu pai. JP Gouveia. Hoje nós vamos conversar sobre o movimento devocional. Essas redes sociais, A base aqui da nossa discussão é uma matéria que saiu no Estadão. Se você pesquisar Estadão movimento devocional, você vai poder ler, mas já digo que a matéria é tendenciosa, é parcial e, na minha opinião, é mal escrita. Inclusive, a pessoa, a jornalista lá, antes de colocar aspas de uma das entrevistadas, ela coloca supostamente, para ela, diz. Que para mim é ridículo no jornalismo você fazer isso, mas tudo bem. O que acontece, pai? Se você quiser saber sobre isso, você lendo a matéria vai entender, mas eu queria saber, ficou muito popular o movimento devocional na internet, de pessoas dizendo que se converteram e indo frequentar a igreja, porque viram muitos vídeos de cristãos fazendo devocional ou vivendo uma vida saudável e justificando essa vida saudável porque são cristãs e seguem uma religião, né? Seja católica ou evangélica, batista, protestante, e encontraram nesse movimento devocional paz, saúde mesmo, e admiraram jovens cristãos. Então, muitos jovens que não eram cristãos começaram a frequentar as igrejas porque viram jovens cristãos tendo uma boa vida na rede social e falaram, eu quero essa boa vida. Mas é questionável, porque quando a gente lê a matéria, um dos pastores entrevistados até fala que usa as redes sociais como estratégia para que a igreja cresça em número. E em nenhum momento fala sobre a qualidade do ensino, fala sobre a Bíblia ou sobre o discipulado. A palavra discipulado nem aparece na fala do pastor entrevistado. E eu achei isso muito problemático. Até que ponto é bom a gente usar a rede social como estratégia de evangelismo e atrair jovens ou pessoas para as igrejas? É bom quando o senhor dá essa risadinha. Eu sinto que a minha pergunta foi boa. Porque é difícil. Eu acho como estratégia de evangelismo, tudo bem, né? Não sei o quanto realmente se evangeliza para isso, mas como um processo de atração, acho que é tranquilo também. Eu acho que a igreja precisa ter estratégias de aproximação e de atração, né? Uma delas é muito bem-vinda a questão das redes sociais de maneira geral, desde que a gente entenda que ela não é um fim em si mesma, né? Acho que se as pessoas vierem e realmente alterarem sua vida por um fator de sentido primordial, por exemplo, a salvação é que importa, você entendeu? A gente está levando as boas novas do Evangelho, né? Ou as boas novas de Cristo, né? Evangelho já são boas novas. Ia ser redundante na minha fala. Mas a questão é as boas novas do Cristo. O que o Cristo agora promoveu? Até tá ligado a algum tipo de bem-estar social, né? Um bem-estar sociológico, pessoal, assim. Até tá envolvido isso. Mas o que é primordial na expansão do Evangelho é a boa nova de que nós éramos inimigos de Deus e agora nós recebemos por intermédio de Cristo o poder de sermos chamados filhos de Deus, né? E ser filhos de Deus, sermos filhos de Deus não quer dizer que agora eu vou ter saúde, que agora eu não vou morrer do coração, que eu não vou ter câncer, que eu vou ser milionário. Isso não quer dizer. O que pega para mim nesse tipo de movimento é usar as redes sociais para fazer um movimento de coach, né? Então podia simplesmente falar, não, eu sou coach mesmo,
eu quero atrair gente para o meu grupo da rede social, do meu networking, né? Do meu esquema de ajuda mental, psicológica, emocional, do que realmente falar de Jesus. Agora, também a gente tem uma dificuldade, porque você vai lembrar de uma passagem que Jesus fala, e que é aquele grupo lá? E aí os discípulos dizem, eles estão falando do Senhor, quer que a gente vá lá e peça para eles pararem? Ele, não, você está falando de mim, tá? Entendeu? Aí você fica, puxa vida, legal, mas peraí, o quanto é válido, o quanto é prejudicial? É hora já de cortar o joio? Porque eu acho que esse também é o perigo. A gente está olhando o trigo plantado e a gente está falando assim, isso aqui é saudável, isso aqui é trigo. Mas está crescendo o joio no meio do trigo. Mas é importante que a gente não arranque o joio ainda, porque esse momento vai chegar e os anjos do Senhor, guiados pelo Espírito, vão arrancar o joio. Mas é importante que a gente entenda que a gente precisa ter um poder de atração no sentido de colocar essas pessoas no lugar aonde elas vão ouvir uma teologia que seja saudável. É que no meu julgamento carnal, eu olho esse tipo de coisa e entendo que essa igreja desse pastor, por essa intenção de chamar de evangelismo alguma coisa que é só uma coisa forçada de atração... Não, ele nem usou a palavra evangelismo, foi só como atração mesmo para aumentar o número. Então, se é isso, então o cara usando o nome de pastor, ele deveria usar de coach. Você entendeu? De eu quero encher um estádio para, entendeu? Números. Tanto que na matéria até tem um outro pastor de uma igreja, outra, né? Se eu não me engano, presbiteriana, que ele até fala, a gente posta vídeo, claro, para atrair o jovem. Se o jovem tá lá, a gente tem que se comunicar com eles também. Isso. Às vezes faz live quando precisa, mas o ponto central da nossa vida não é só atrair e ter a casa cheia. É mostrar para as pessoas que elas podem encontrar salvação em Jesus. Então, mas é que casa cheia traz um orgulho, né? Casa cheia traz uma sensação de autoridade, de poder. As pessoas gostam disso. Casa cheia é bom, entendeu? E, inclusive, até ele descreve na fala dele, desse pastor que a gente está comentando, que tá até criticando, que tem até, tipo, a gente mostra tudo mesmo, até aquilo que causa indignação, ou revolta, ou gera controvérsia, desde que isso traga as pessoas para cá. Entendeu? Então, aí é uma coisa complicada. Então... Vou citar um exemplo de uma igreja que ficou na polêmica. Acho que é Maíra Cardi, né? A esposa do Primo Rico. Sabe? Não sabe. Ela mostrou os bastidores da igreja para a área VIP, para os influenciadores. Essa igreja tem um espaço só para os famosos, né? E ela passa por trás, ela mostra, olha que legal, a igreja tem um caminho só para nós, exclusivo, a gente pode ver os bastidores do palco, tudo, e vai para a área VIP reservada, né? E aí o que gerou polêmica foi, o lugar da igreja é comprado, é reservado, por que algumas pessoas têm privilégios e outras não? E ao mesmo tempo pessoas defendendo, porque às vezes a pessoa famosa quer ir para ouvir a palavra e tal, e não consegue, porque as pessoas querem tirar foto, querem conversar, e o lugar para fazer isso não é na igreja, né? Mas gerou polêmica, e eu acho que é um bom exemplo daquilo que fala, se polemizou e trouxe gente para ver, porque achou curioso, tá valendo. Isso não parece muito saudável, né? A gente tem um caso bem recente também, que é a conversão do Luciano, né? Do Zezé de Camargo e Luciano, né? Acho que é na igreja presbiteriana, aqui de Pinheiros, alguma coisa assim. Eu não sei bem qual que é, mas eu acho que é presbiteriana, né? A questão dessa, quer dizer, foi lá no Bial, né? E o cara falou, como é numa estrela, tal, como é que é pastorear uma estrela, né? E o pastor foi extremamente sábio, extremamente crente. O cara virou assim, não, a estrela lá na igreja é só Jesus. Então, assim, a gente também precisa, esse negócio de VIP parece que o diabo quis fazer isso, né? Parece no Gênesis, ele disse assim para ela, não, vocês vão ser VIPs, vocês vão ser igual a Deus.
entendeu? Vocês vão ser VIP, vocês vão ter área para vocês. Quem disse isso foi o Satanás, você entendeu? Isso tem que ficar muito claro para todo mundo, entendeu? De que o camarada é uma estrela no meio secular, mas lá ele é o irmão da comunidade da fé. Ele é conhecido por todo mundo, mas ele é um irmão da comunidade da fé. É difícil isso em Ele igreja é um grande. igual entre os iguais, ponto final, você entendeu? Então a estrela na igreja é Jesus e a gente está olhando só para Jesus. É difícil numa sociedade imagética como essa, que fica endeusando e estrelando o que não precisa ser endeusado nem estrelado. Então a gente, nesse tipo de movimento, é muito legal, enche a igreja, dá lucro, você entendeu? Dá poder, vai ter mais esquema com o governo, com a prefeitura, com quem manda, vai trazer mais recursos de verbas de gente que vai patrocinar eventos, que vai fazer um monte de coisa. Mas quando você vai ver os frutos, é que nem você estava falando da menina que era crente e voltou para o catolicismo. Estávamos falando da Você entendeu? Manuela City, que era evangélica e agora é católica. Esse é o tipo de caminhos que vão ser traçados por esse tipo de vida. Sim. Você entendeu? Um dia um amigo falou pro Dr. Shed, agradecendo o Dr. Shed, porque tinha aceitado ele no Facebook, né? E o Dr. Shed falou para ele, ô, meu irmão, puxa vida, estão te enganando, porque eu não tenho Facebook. Entendeu? Cada vez mais, eu, João Paulo, tô querendo seguir esse caminho de menos redes e mais vida com Deus, vida íntima com lá, Deus. a gente que põe os convites das pregações lá. Entendeu? Eu acho que é mais difícil você não participar dessas exposições, mas isso te traz muito mais serenidade na sua relação com Deus, você entendeu? E polêmicas trazem views, mas polêmicas também fazem com que pessoas tropecem. Então você está achando que você está fazendo uma coisa para Deus e na verdade muitas vezes está servindo ao diabo. E saiba que se você usa de um recurso para atrair, você é responsável pela atração que você fez. O discipulado é importante, ele não pode deixar de existir na vida da igreja. E principalmente você jovem que usa o TikTok ou usa rede social para atrair outros jovens, né, seja da sua bolha ou não, você se torna parte da vida daquela pessoa, né? Por exemplo, ela viu que aquilo é legal. Por que é legal? Né? Então, assim, é fácil ser raso, eu acho, nas redes sociais. Difícil a gente assumir a responsabilidade de mostrar a verdade do evangelho para as pessoas, porque a verdade do evangelho dói. Parece que um evangelismo mais eficaz, e eficaz não é igreja cheia, eficaz é vida na vida, eficaz é vida convertida, eficaz é discipulado, é alguém que estava indo no caminho de morte, agora vai para o caminho de vida. Parece que o B2B é muito mais eficaz do que qualquer rede social. Exatamente. Se você quiser que a gente continue esse bate-papo ou não, fala, gente, não, tô viajando. Você pode comentar aqui pra gente, tá? Tanto no YouTube, no nosso chat, ou você pode comentar também no nosso Instagram e no WhatsApp. Nosso Instagram tá aqui na descrição do episódio e o WhatsApp também. A gente se encontra semana que vem. Obrigada, pai. Valeu, filhinha. De pai para filha. Realização Transmundial.